Olá, eu sou o professor Augusto Francener e essa é uma aula de ciências dos fenômenos naturais relacionados à transferência de calor. Sobre o assunto, a primeira coisa que nós devemos entender se chamam correntes de convecção, que ocorrem na atmosfera. O que é isso? Veja bem, o calor, como a gente já falou, né, ele é energia térmica em trânsito. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está sempre se movimentando. O calor está ele está passando energia, né, de moléculas para moléculas. E aí, na natureza não é diferente. Nós vimos isso em elementos do dia a dia, como uma panela, esquentando alguma coisa. Mas na natureza, os processos também acontecem. E aí, nesse caso das correntes de convecção, o que acontece? Veja bem, o Sol ele é uma fonte de calor, uma fonte de energia térmica. Ele emite os seus raios solares que chegam na Terra. Esse processo demora 8 minutos, só para curiosidade, tá? Então, os raios solares demoram 8 minutos para chegar na Terra, né? Constantemente eles vão chegando durante o dia. E aí, em dias, quando eles batem aqui, especialmente em dias mais quentes, eles tendem a aquecer as moléculas que estão mais baixas, como vocês podem ver aqui. E aí o que vai acontecer? Essas moléculas, elas tendem a subir, tá? Por quê? Porque o ar quente ele é menos denso. Se ele é menos denso, ele tende a subir. Lembre-se disso, uma coisa que é menos densa, ela tende a flutuar, subir. Igual se colocar uma madeira que é menos densa que a água, ela flutua na água, porque ela sobe. Se colocar uma madeira e tentar segurar ela no fundo, ela não fica, ela sobe. Aqui é a mesma coisa, o ar quente, ele sobe. E ele tem essa tendência. E o ar frio, o contrário. Então, enquanto você está esquentando essas moléculas, o ar frio que está mais no alto aqui, porque é mais frio aqui no alto, ele faz o quê? Ele desce. Isso funciona, por exemplo, no ar-condicionado. O ar-condicionado ele é colocado no alto, por quê? Porque quando ele esquenta aquele ar lá no alto, esfria aquele ar, esse ar vai descer e o ar quente vai subir. Então fica essa corrente de convecção dentro do seu quarto. Aqui é a mesma coisa, só que é em grande escala. Isso gera o quê? Isso gera os ventos, gera as grandes massas de ar. Então tudo isso é por correntes de convecção, tá? E aí vamos ver alguns exemplos de corrente de convecção. O mais famoso deles, que nós vamos ver nessa aula, é as brisas, tanto a marítima quanto a continental. Veja bem, qual é a diferença de uma para outra? A brisa marítima ela corre durante o dia e a brisa continental durante a noite. O que vai acontecer aqui? Durante o dia, você tem o sol sendo irradiado, né? Ele está batendo aqui em tudo, na água, no barquinho, na casa, na palmeira, na montanha, na areia. E aí, a tendência é que na Terra aqui, que é mais quente, a Terra ela é mais quente, ela faz o quê? Tem mais calor aqui. Isso faz com que o ar que está aqui acima dessa Terra, imagina a areia que ela esquenta bastante, vocês sabem disso, o que vai acontecer? O ar ele tende a subir. Então o ar quente sobe, porque é aquilo que eu falei, o ar quente é mais denso, menos denso, perdão, ele sobe. Enquanto isso, o ar que está em cima da água, ele não é tão quente, tá? A água não deixa ele esquentar tanto. E aí o que vai acontecer? Esse ar frio vem para cá. Então vem nessa direção. Então fica esse ciclo aqui, ó, que é a corrente de convecção. Então o que faz o quê? Faz com que o vento sopre para cá, porque o ar está vindo aqui desse lado para cá. Durante a noite é o contrário. Durante a noite a Terra esfria, porque ela não aguenta segurar tanto calor. Ela não esquenta, ela não segura o calor. E aí o que acontece? O ar quente do mar, aqui ele é mais quente, tá? Aqui porque a água ficou esquentando durante o dia e ela libera à noite. E aí ele sobe e aí o ar frio que está aqui na Terra, ele vem para cá. Então a brisa é continental. Vejam, por isso que durante o dia você tem o vento vindo do mar. Vocês devem sentir isso. E durante a noite é o contrário. O vento vai para o mar. Então são as brisas. Então é a brisa marítima e a brisa continental. Um processo dessa corrente de convecção que é quebrado é chamado de inversão térmica. Esse processo de inversão
Então vocês podem ver aqui no slide, tá? Nas grandes cidades acontece isso em dias frios. Porque como eu falei nos slides anteriores, o que acontece normalmente? Esse aqui é o fluxo normal que está aqui, ó. O que vai acontecer? Mesmo em cidade quente, o ar quente ele tem a tendência de subir e o ar frio tem a tendência de descer. Então fica esse ciclo, tá? Como se fosse um grande ar-condicionado. E aí a gente falou sobre a brisa, que isso acontece, a marítima e a continental. Então aqui também isso acontece, esse é o fluxo normal. Só que em dias frios, o que vai acontecer? Em dias frios, você tem uma camada de ar frio lá em cima, que é bem frio lá em cima. Aí você tem o ar quente aqui, que está no intermediário. E aí você tem o ar frio aqui, porque está frio, tá? E olha só como que é normal, é ar quente, ar frio, ar mais frio. Então você tem como se fosse um degradê de temperatura. Aqui não, em dia frio você tem o ar frio aqui. Isso faz com que o ar quente que está aqui embaixo, porque tem um ar quente aqui, ó, ele vai tentar subir, mas ele não consegue porque tem um ar frio, então ele fica meio que preso aqui. E aí, esse fenômeno desse ar aqui preso aqui, ó, é chamado de inversão térmica. E o que isso gera? Gera o seguinte, porque você tem muita poluição aqui. Então, os carros que estão liberando monóxido e dióxido de carbono, empresas, enfim, existem várias poluições que atingem a atmosfera. E normalmente, nos dias normais, como nesse aqui, esses poluentes eles são liberados, porque o ar sobe e leva esses poluentes juntos. Mas quando você tem esse ar frio, ele fica preso aqui. Então, esse ar aqui que as pessoas estão respirando, eles ficam muito poluídos, muito mais do que em outros dias. E aí, é nesse período de ar frio que você tem uma maior internação de pessoas com problemas respiratórios. Por quê? Porque esses poluentes estão aqui. Então, por isso que, por exemplo, agora no inverno, especialmente lá no sul, no sudeste, nas cidades lá que é bem mais frio do que aqui, você tem um maior índice de pessoas com bronquite, com problemas pulmonares, com sinusite. Agora a questão do Covid também é problemático, tá? Então fica tudo concentrado ali, gripe, então tudo aumenta por causa disso. A inversão térmica é um fator que acaba acarretando esses problemas. Bem, pessoal, a nossa aula era isso. Espero que vocês tenham gostado da aula e tenham todos um bom dia.